Olá, boa noite. Hepatite é uma doença silenciosa que tem avançado principalmente na população mais jovem. O Ministério da Saúde confirmou cerca de 284 mil casos nos últimos 10 anos. 7% dos doentes morreram. A transmissão acontece por contato com sangue ou em relações sexuais desprotegidas. Hepatite é o tema do Fala Sério desta segunda-feira e nós recebemos o hepatologista Well Sete Júnior para saber por que o avanço da doença no Brasil. Doutor Well, muito boa noite. Boa noite, Salete. É um prazer estar aqui com você. Com certeza. E falar de um Well. tema que é a minha paixão. A sua paixão, doutor Well, é um dos maiores especialistas deste país na questão da hepatite fígado. Doutor Well, nós há 10 anos, eu estava no Boris ainda, você deu uma entrevista para o Boris na TV Record, nós alertávamos para a questão da hepatite C e parece que a coisa não sensibiliza. Por quê? É verdade. O que existe na realidade é uma diferença muito grande entre as hepatites e o HIV, os portadores do HIV. Os portadores do HIV têm, apesar de ter um número muito menor do que as hepatites, eles têm mais espaço na mídia e têm mais uma assistência dos órgãos governamentais, não só aqui no Brasil, como no exterior. A verba que é dispensada na área da hepatite é muito inferior à verba que é dispensada para os portadores do HIV. Agora, o Brasil recentemente fundiu o departamento, o Programa Nacional das Hepatites, com o DST-AIDS. Então, hoje, nós estamos integrados em nível federal. Okay. E há um esforço muito grande em que se melhore isso. Mas a gente tem alguns gargalos na área da hepatite. Primeiro, não se tem especialista em todo o país com conhecimento para tratar, diagnosticar, vamos dizer, aconselhar e tratar as hepatites. Não se dispõe também de uma rede laboratorial que atenda a sorologia e a virologia. A virologia é quando se trata mais de detecção do HCV, RNA, etc., que é um exame importantíssimo do vírus. Não é? E também na biópsia hepática. Então, não existe profissionais para atender a demanda em termos de fazer a realização do ato da biópsia hepática e também de interpretar o fragmento, a biópsia, para classificar em que grau o indivíduo tem de lesão hepática. Então, esses gargalos, alguns deles estão sendo, vamos dizer, melhorados. Existe, por exemplo, em relação à biópsia hepática, os países, a comunidade europeia, ela já adotou um aparelho que é um ultrassom acoplado a um sistema que emite uma vibração de baixa frequência para dentro do fígado e ele consegue, com uma precisão muito grande, estabelecer o grau de fibrose em poucos minutos, sem invasão. Perfeito. Então, a Europa inteira não faz mais a biópsia hepática. Faz o FibroScan. É um equipamento. E existe também métodos laboratoriais indiretos, como o fibroteste, o active test, que também substitui a biópsia. Então, com isso, eles têm uma condição na França de fazer a biópsia, de optar por um método indireto laboratorial ou mesmo o FibroScan. O FibroScan chegou ao Brasil esse ano. Já existem em alguns centros, Belo Horizonte já tem, São Paulo deve ter uns 8 aparelhos já em funcionamento. E a rede pública, o Ministério comprou um aparelho e vai fazer estudo de custo-benefício, custo-efetividade. Não é?
Então, isso é um grande avanço. Agora, o que a gente percebe, Salete, é um problema, hoje considerado a hepatite pelo vírus C, o maior problema de saúde pública da humanidade. No mundo, existe em torno de 170 a 210 milhões de pessoas infectadas. 3% da população do planeta. Nossa, doutor. É um número realmente assombroso, e o maior problema é que a hepatite, quer ela esteja na fase aguda, quer esteja na fase crônica, ela não dá sintoma. Ela é silenciosa, ela é silenciosa mesmo. A icterícia aparece só em 10% dos pacientes. Então, a grande maioria evolui para a forma crônica, apenas 15% a 20% cura espontaneamente, e vai se arrastando esses indivíduos infectados que não sabem que estão com a doença. Não existe nenhum sintoma, doutor Well, nada que nós pudéssemos... Existem alguns sintomas que passariam como se fossem sintomas infectos contagiosos de uma gripe, dor de cabeça, cansaço, um pouco de enjoo, mas como não aparece a icterícia, aquilo passa, daqui a alguns meses, some, um mês e pouco, some a fase aguda, cronifica e aí some os sintomas. E fica décadas. Você tem ideia, Salete, uma pessoa infectada, 80% evolui para a cronificação, então em 10 anos ela tem uma hepatite crônica, com enzimas elevadas do fígado. Se você fizer uma biópsia, vai encontrar fibrose e atividade inflamatória. Com mais 10 anos, esses que têm uma hepatite crônica, 20% a 40% evolui para cirrose e também não dá sintoma. Os que têm cirrose, com mais 10 anos, com 30 anos de evolução, 1% a 7% evolui para o câncer de fígado. Então, muitas vezes, a gente detecta o doente na fase final. Terminal. Sem dúvida. Ou no câncer, ou quando a cirrose descompensa, aparece a barriga d'água, entendeu? Aparece um tumor. Então, que fazer para se resolver esse problema? Quando a gente começou, quando o vírus foi descoberto em 89, passou-se a ter como as pessoas mais propensas, as que tiveram feito uso de transfusão de sangue, não é? Fizeram hemodiálise, que usaram fatores de coagulação. Isso o percentual era de 80% de positividade, 90%. Então, dissesse, vamos estudar essa população. Mas essa população, já sabidamente, ela tem uma alta prevalência de infecção. Ao passo que a população em geral, você tem alguns fatores de risco, né? Os indivíduos que fazem sexo não seguro, os indivíduos que usam drogas injetáveis, mas não é só isso, é a população como um todo. Então, o CDC, recentemente, ele recomenda que se faça o anti-HCV, o teste que detecta o vírus, para todas as pessoas. E a partir de que idade seria recomendável isso, doutor? A partir de 3 anos. Isso pelo motivo apenas de que abaixo de 3 anos não se deve tratar. Só a partir de 3 anos para cima. Há 11 anos, nós fizemos um trabalho, foi coautor de um trabalho feito no Emílio Ribas, onde nós fizemos um estudo no município de São Paulo. Esse é o único estudo amostral feito no Brasil. Então, nós pegamos o Datafolha, ele fez uma seleção das regiões do município, todas as regiões, as 5 regiões, e nós fomos em casa, com a distribuição aleatória da Datafolha, colhemos uma amostra de sangue, fizemos um interrogatório, inclusive com também a parte de conhecimento de saber o que era hepatite, etc. Isso foi motivo de uma tese de livre docência do professor Focácia, na USP. Esse trabalho é exemplar. Recentemente, a gente tem notícia
que o Ministério, a questão de 2 anos atrás, iniciou um estudo semelhante nas principais capitais do país. Eles vão divulgar os dados. A gente tem algumas informações, mas ainda são confidenciais, a gente não pode divulgar. Mas não é só por aí. Não adianta só estudar as capitais. Você tem que estudar município a município. Porque quando se estuda a prevalência da hepatite viral pela, por exemplo, Sociedade Brasileira de Hepatologia, você tem, todas as capitais, a gente tem mais ou menos trabalhos publicados, não de uma maneira sistematizada, aleatoriamente, etc., mas você tem uma noção mais ou menos. Mas quando você vê a dimensão do problema, você tem que ir ao município. Então tem que se fazer um estudo aonde você tenha realmente e é um dos projetos do Instituto de Hepatologia de São Paulo, tentar conseguir um estudo com parceria com a Secretaria de Saúde e se fazer os 633 municípios de São Paulo, onde a gente poderia então ter um diagnóstico do problema. Nós sabemos que uma das principais vias de transmissão do vírus é o uso de droga injetável e o sexo sem proteção. Há quem diga também que a questão das tatuagens e da manicure, a coisa de tirar a cutícula, também estaria hoje trabalhando no sentido da proliferação da hepatite C. Até que ponto isso procede ou não? É rapidinho, eu volto depois do intervalo.